Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks. Hoje tenho a honra de receber uma pessoa que, além de exercer liderança muito edificante sobre a vida de diversas mulheres na igreja evangélica, mais particularmente a Igreja Batista Farol, é também empreendedora e nutricionista. Estou falando de Stephanie Linde, que hoje é minha convidada de honra aqui no programa. Stephanie, muito obrigado pela sua presença. Eu te deixo agora à vontade para se apresentar melhor ao público. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, é uma honra, assim, esse encontro, nosso primeiro encontro. Mas fico muito feliz, né? Como você bem falou, faço parte da Igreja Batista Farol. Me chamo Stephanie, né? Tenho 30 anos, a gente trocou uma ideia aqui antes de entrar. Mas, assim, tenho uma caminhada já aí na fé cristã. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa caminhada de fé, da minha história, e podemos somar aí de forma edificante, para que as pessoas que também possam ouvir, né, aprendam um pouco conosco. Perfeito. Eu diria que 30 anos é a idade nominal. Eu acho que a real está em torno dos 25. Mas, dito esse detalhe, iremos adiante. Eu queria adentrar agora, Stephanie, numa questão que é uma tradição do programa, a gente tratar sobre como se deu o processo de conversão ao cristianismo do convidado. Obviamente, quando o convidado ainda não é convertido, creio que ainda não chegou esse dia, nós não tratamos exatamente sobre esse ponto, mas uma experiência com Deus. Sim. No seu caso, você, acredito que já é convertido há alguns anos, eu queria que você contasse detalhadamente como é que se deu o processo de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Sim, claro, concordo. E eu realmente entendo, né, que esse processo é Deus, de fato, vindo até nós, né? Deus, de fato, tocando o nosso coração. E eu não consigo lembrar com tanta clareza, mas eu lembro do primeiro momento que surgiu ao meu coração a necessidade de Deus. Então, eu não nasci num lar cristão, mas é uma família, né, católica por causa da questão cultural mesmo. Mas eu estava ali por volta de uns 8, 9 anos e eu não sei, eu estava alguma crise ali na adolescência, pré-adolescência. E eu lembro perfeitamente porque até os meus 9 anos eu morei numa cidade do interior daqui. Eu sou daqui, natural daqui, mas meu pai tinha uma empresa no interior. Então eu fiquei desde que eu nasci, né? Minha mãe me teve aqui e com até 8, 9 anos a gente retornou para João Pessoa. Mas eu me lembro perfeitamente que lá no interior eu estava sozinha. E eu lembro que eu chorava na sala, acho que meus pais estavam fazendo alguma coisa e eu comecei a chorar, entendendo sobre o processo de crescimento do homem. Eu acho que, como criança, eu fiquei imaginando aquele processo da aulinha de ciências. Né? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. E eu acho que eu comecei a trazer questionamentos para minha alma mesmo. E aí, eu lembro perfeitamente que eu sentei e chorei. Eu falei, não é possível que a vida seja só isso. Não é possível. E eu chorava com minha alma mesmo. Eu falei, eu não acredito que eu vou morrer, vou virar uma estrela, porque eu só ouvia isso. Uma pessoa especial morre, e nesse período eu tinha perdido meu avô paterno também. E meus pais, né, para uma criança, para explicar, eu falava, não é possível. Eu acho que a vida não é só isso. E aí, eu lembro que ali como criança, eu começava a se tratar de um Deus que eu não conhecia. Mas eu falava, Deus, se realmente existe, se você existe, eu quero conhecer. Isso criança, isso não foi falando. Eu lembro que eu chorava, mas a minha alma clamava. Com 9 anos. Retornei para João Pessoa. E aí foi todo o processo de adaptação de escola, foi bem complicado. Mas quando eu tinha, isso já com uns 12, 13 anos, eu sempre fui da galera, assim, fui fácil de fazer amizades. Acredito que muito por causa da educação dos meus pais. E aí eu identifiquei, assim, uma pessoa potencial para ser minha amiga. Só que eu não sabia que essa amiga potencial, ela carregava Cristo. E aí eu comecei a perceber diferenças nas nossas conversas. Eu mesmo 12, 15, né? E isso a gente foi evoluindo, né? Nas salas, nos períodos de escola juntas. Estudávamos juntas. E aí eu lembro que nas conversas, na época de paquera, as nossas conversas eram totalmente diferentes. E eu sabia, quando eu ia fazer trabalho na escola dela, eu sabia que tinha alguma coisa que a família dela tinha que a minha não tinha. Me gerava uma curiosidade, sabe, Diego?
de porque a família dela falava com tanto amor de Deus, com tanta... E eu quero abrir um parênteses que eu não comentei, mas minha mãe me relata que desde que eu era pequena, ela me levava para a PIB do Pastor Estevão ali do centro. Então, eu tenho leves flashes, mas ela me conta isso. Que ela, né, por causa de um familiar, ia. Mas não era uma prática. Então, mesmo assim, eu sabendo que tinha, né, a fé cristã, que tinha ali o protestantismo e tal, eu, com a adolescência, não me despertou desejo. O que me despertou desejo foi eu ver a fé atuante por meio dessa adolescente, dessa amiga minha e da família dela. E aí, quando... Eu lembro muito bem da conversa da adolescente que eu falava, nossa, mas fulano tá gostando de mim e tal. Eu acho que eu vou ficar... Aquelas conversas da adolescente. E ela falava, não... É importante a gente guardar nosso coração. É importante a gente saber uma pessoa certa pra gente. E ela me argumentava adolescente. E eu ficava, oxe, essa menina tem muito argumento, mas esses argumentos me confrontam. E aí, foi quando ela começou a me convidar para a igreja dela. Ela me convidava porque ela era muito atuante no Ministério de Dança, de teatro. E eu falei, que legal, tem isso dentro da igreja, porque eu não tinha dimensão de como era mesmo viver o evangelho, de usar os dons, os talentos. Eu não tinha ideia de nada. E aí eu lembro que... Depois dessa amiga, o nome dela é Rayane Vitorino, até hoje somos amigas. Ela era da Cidade Viva ou não? Sim, ela é até hoje, você conhece ela? De ouvir falar. Pronto, o esposo dela é Vinícius, é baterista da Cidade Viva, hoje eles estão na Cidade Viva Altiplano. E aí, ela e a família dela, assim, super me acolheram. E aí, eu lembro que outra amiga veio a somar conosco. E ela também já tinha... A avó dela já era evangélica há muito tempo. Eu falei, nossa, essas duas famílias têm algo em comum. Então, eu quero conhecer mais. Então, as duas me chamavam para as suas igrejas. Então, era o nosso encontro do final de semana. Uma me chamava para o culto, a outra me chamava para o teatro. Ok. Diego, quando teve um dia... Eu tive literalmente a certeza, uma convicção de que eu precisava de Jesus. Eu escutei uma pregação num desses cultos, isso eu ainda adolescente. Eu lembro que eu tinha, acho que era 14 para 15 anos, eu não tenho certeza, mas eu vi a pregação e aí no outro dia eu falei, gente, isso era um sábado, amanhã a gente vem, porque eu sinto que eu preciso aceitar Jesus. Eu entendi que eu preciso dele. E era um culto domingo, foi na primeira igreja batista ali do Cidade Jardim Universitária, na Rua do Extra. Eu não construí vínculo com ninguém, mas eu lembro que naquela palavra específica que as meninas me levaram, eu precisava urgentemente de um outro culto. Eu precisava que alguém fizesse um apelo. Foi num domingo, só tava eu e essas duas amigas. Eu falei, eu preciso. Fui lá. Acho que eu nem lembro se o pastor fez apelo, eu só falei que eu me levantei e eu precisava daquele Jesus. E assim começou. Então, depois, eu entendi a importância de viver comunidade, de construir, né, essa família na fé mesmo, que isso ia ser importante para mim. Até que eu fui para outra igreja batista mais próxima da minha casa, porque eu precisava trazer essa notícia para minha família e também precisava continuar na fé. Então, era uma igreja muito longe, a Batista do Jardim Cidade Universitária, porque eu fui só de uma visita, até que eu trouxe essa informação para minha mãe. Eu falei, mãe, hoje eu aceitei Jesus. Hoje eu tive essa convicção de que eu não nasci para mim mesmo, eu não lembro dessa conversa, mas eu lembro que ela realmente, assim, compreendeu, sabe? Eles em nenhum momento refutaram, brigaram comigo, mas foi algo de coração aberto que ela falou, se essa é a sua escolha, amém. Se é isso que você quer, amém. Né? E ali ela viu que eu estava, de fato, ali em processo. Não foi fácil, dos meus 15 aos meus 18, porque eu lembro que na minha adolescência eu tinha muita dificuldade na questão familiar. A gente tinha muito atrito, eu e minha mãe. Então, eu encontrei em Cristo, a primeira coisa foi a questão da amizade. Encontrei em Cristo
uma paternidade. Eu e meus pais, assim, são amigaços. Eles sempre foram meus amigos. Mas em mim, por eu não nascer num lar que construísse uma fé, construísse uma esperança, pós essa vida aqui terrena, eu sempre estava muito presa às coisas aqui da terra. Era sempre uma revolta, uma raiva. E eu carreguei isso infância e adolescência. Sem contar de coisas que aconteceram na minha infância e na minha adolescência. Então, quando eu tive um encontro com Cristo, muitas coisas mudaram. E minha mãe começou a ver verdade em mim. E daí pra lá, fui construindo, né? Fui me consolidando na comunidade. E como eu te falei antes daqui da gente entrar no ao vivo, foi realmente essa questão de eu participei de outras comunidades, né, desenvolvi mais a questão mesmo de estar numa igreja saudável hoje. Eu posso te dizer que veio de 5 anos para cá, que é quando eu estou na Igreja Batista Farol, sabe? Então, eu passei por processos, sim, de dificuldades com liderança, de coisas absurdas, né? De pessoas, de fato, oprimirem ideias, dons. Teve muito isso, mas eu acredito que no processo de conversão, o primeiro momento é isso. O seu depoimento, Stephanie, me faz lembrar basicamente 2 coisas muito importantes. Eu acho que ao público também. Uma delas é a importância de estar em comunhão e cultuando a Deus num templo. Muito embora o culto seja praticado em qualquer área da nossa vida, sim, a tradição de ir a um templo cultuar junto com todo o corpo da igreja é algo indispensável. Tanto é que você mesma narrou aqui dizendo que sentia vontade de entregar-se a Jesus, mas fazia questão de fazê-lo num culto, sim, na igreja. Você sim, podia fazer até em casa, mas você sentiu uma diferença tão grande na atmosfera, no contexto de um evento no próprio templo, que você fez questão de fazer esse grande compromisso da sua vida nesse lugar. Isso. A outra coisa é a importância das boas amizades. A questão de você ter uma comunidade na qual você é inserida e querida, não só familiarmente falando, mas essas pessoas que se importam conosco no decorrer da vida que vamos conhecendo, chamamos de amigos, são extremamente importantes para construir laços que serão edificantes e duradouros. Uhum. E se a gente for analisar na sociedade de hoje, Stephanie, nossos inimigos, que na Bíblia claramente estão distinguidos, né, por Paulo em Efésios, por exemplo, que são principados e potestades e não pessoas, eles prezam por nos isolar. Essa tendência pós-moderna de ter poucos filhos, de pessoas cada vez mais olharem para si mesmas e não quererem cuidar de uma família, de uma prole, isso, de quererem privilegiar a carreira profissional ao invés do matrimônio, por exemplo, é uma coisa muito recorrente, principalmente no Ocidente, e isso acaba nos levando a uma velhice solitária. Sim. As pessoas hoje em dia estão morrendo, já muito idosas, sem ter em quem se amparar. A família mesmo está deixando de lado, e quanto menos amigos próximos a pessoa tem, maior a probabilidade de ter doenças mentais no futuro. Verdade. Então, essas coisas de desabafar, ter uma conversa mais livre com pessoas de confiança, tudo isso vai sustentando a nossa saúde mental e até física em última instância, né? Então, eu acho que essas amizades na sua vida fizeram a diferença não só, e ainda fazem hoje, na questão física e mental, sim, como também espiritual, que foi fundamental uma amiga sua para lhe levar para esse universo da fé. Isso. E hoje eu cada vez mais priorizo e vejo o valor da amizade, né? Enquanto eu escuto muito de meninas, né? Tanto no contexto ali de célula, quanto contexto de trabalho, né? De outras profissionais. Às vezes falando sobre a rivalidade da mulher, né? Que nós precisamos, de fato, olhar para os nossos sonhos, olhar para aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos, né, focar no nosso, né? Tem muitas frases de efeito hoje, onde torna o homem, de uma forma até mascarada, o próprio Deus. O próprio controlador e das coisas de si mesmo, sabe? E eu não concordo. Eu concordo que, de fato, um evangelho prático,
E aquilo que Deus quer fazer com a sua igreja é muito mútuo. É andar com pessoas. É andar de forma que você... Em todas as estações da vida, óbvio, vai ter momentos que a gente vai contar só com familiares, só com seu companheiro, só com amigos. Mas precisamos andar com pessoas. Não tem essa de, eu vou, de fato, ali dar o meu máximo pelo meu trabalho, pelo meu profissional, porque eu quero crescer. E isso aí, né, falando no contexto cristão mesmo, às vezes a gente não dá espaço nem para Deus, que é o nosso principal parceiro da jornada, né? Então, eu vejo que, de fato, hoje, sim. E eu falo posso dizer, até de uma ex-crônica egoísta que eu era, de que o quanto que isso adoece a alma, o quanto que isso torna a visão do evangelho deturpada, sabe, Diego? Porque toda vez que eu tô conversando com as meninas, eu falo, cuidado com essas intenções egoístas. Então, quando a gente lida de igreja ou célula, a gente tá ali, por exemplo, né? Você tem a igreja no sábado, eu também. Talvez seja muito confortável só ver aqueles amigos da fé ali no sábado e no domingo, porque tá tudo bem. Mas a vida acontece também, de segunda a segunda, domingo a domingo. Então, um momento que eu sei que tem uma pessoa ali que tá chorando, né? Porque perdeu um familiar, eu também sou espelho de Cristo naquele momento que aquela pessoa está chorando. Não somente numa igreja, não somente num contexto que tem um nome de célula, tem um nome, né, de qualquer outra coisa, conexão, igreja caseira, enfim. Mas eu entendo que a gente consegue ser um reflexo do que é igreja e do que é viver, né, Cristo aqui na Terra, quando a gente soma com o outro, quando a gente está em todas as áreas, em todos os contextos com o outro, né? E aí eu vou fazer um parênteses porque esse é um testemunho muito recente, né? De que como eu acredito que de fato é importante a gente andar com pessoas e a gente, de todas as formas, aonde a gente está, a gente semear a fé. Eu e minha mãe, a gente, né, nessa área saudável, mesmo sendo nutricionista, foi difícil puxar o bonde, a família, para esse meio saudável. Mas, há 2 anos, quando minha mãe entrou na academia, que eu disse, vamos e tal, a gente encontrou um professor muito querido. E esse professor, católico. E aí ele, assim, nos acolheu de uma forma, ela como, né, uma ex-sedentária, entrando ali com seus desafios e medos. Ele super foi simpático. E aí, eu lembro que eu e mãe, há 2 anos atrás, a gente sempre falava com ele, sabe, do evangelho. Sempre falava da necessidade, de que a gente precisa, né, ter Jesus, da importância que é a gente contar com o Senhor. Não só da boca para fora, é conhecer a Deus. E aí, em todos os momentos lá, a gente fazendo o supino, a gente puxando ferro e falando, olha, mas a gente precisa de Deus, né? Então, assim, a gente foi construindo, a gente foi semeando o evangelho, treinando. Pois, Diego, a gente teve a grata, doce... eu não tenho nem palavras para dizer que esse personagem ele retornou, porque ele saiu há 2 anos atrás, né? Foi 2 anos atrás. Então, a gente pegou ali um período de 6 meses, 9 meses, eu não me lembro, mas foi muito curto. Ele marcou a nossa vida, mas ele teve que se mudar para outro estado. Fizemos a despedida. Quando foi ontem, eu descobri que ele voltou para a academia e mais, ele contou que estava na Farol vendo minha pregação. Eu fiquei em êxtase, mas eu fiquei sem entender. Ele não contava para nós, né, há 2 anos atrás, que ele era católico, que ele tinha a prática de fé dele, e a gente super respeitava, mas a gente via sempre nele um coração aberto, um coração curioso, sabe? E por isso que a gente semeava. Na despedida dele, Deus me deu um direcionamento para eu escrever uma carta para ele. E eu fiz. Eu coloquei algumas palavras lá que nem eu mesmo entendia. Eu sei que foi o Senhor que falou com ele. E algo muito específico, que talvez para umas pessoas pode parecer muito loucura, mas Deus me fez dar uma tangerina para ele. E eu falei para ele, olha, eu não estou entendendo, e eu sei que você tem capacidade para ter sua fruta, porque você é personal, você é saudável.
mas Deus me fez te dar uma tangerina. E aí, quando foi agora, ele falou, Stephanie, eu entendo que eu tô passando por dificuldades. Ele não explicou ainda, mas ele falou rapidamente, minha mãe não estava no momento, mas ele falou que Deus veio ao encontro dele nos momentos de dificuldade, ainda quando ele estava nesse outro estado. Agora ele retornou, está passando por um momento muito difícil também, mas ele encontrou em nós um apoio para desabafar. Hoje de manhã, fui para a academia, ele desabafou conosco, tudo que estava vivendo, que estava buscando a Deus, e se apoiou na pregação que foi dada domingo. Mesmo diante de tudo, ele falou, as coisas podem não acontecer como eu quero. As coisas estão bem difíceis, mas eu confio num Deus. Então, um processo de conversão que está se dando aí há 2, 3 meses, ele falou que veio aos poucos, mas ele está tão decidido, tão convicto de que ele entende o plano da salvação, que por meio de conversas de 2 anos atrás, que foram semeadas, hoje a gente vê os frutos, né? E aí ele fala, eu queria me batizar agora, eu tô sabendo que a Farol vai ter batismo agora, mas eu entendo que eu vou precisar estudar. Ele entendeu, né, como é que é todo o processo. A gente falou, pois é, porque a fé não é pela emoção, a fé é pela convicção, você precisa saber o que está fazendo. Mas voltando pelo contexto, né, que você falou de comunidade, eu vejo isso. Talvez esse nosso personal, amigo, ele nem fique na mesma comunidade que eu. Mas eu sei que ele vai ser um irmão na fé. Eu sei que ele vai saber, né, se ele construir de fato uma intimidade com o Senhor, uma fé, né, com conhecimento, com busca a Deus, ele vai estar numa comunidade saudável, firme, que prega o evangelho. Então, assim, eu amo viver comunidade. E é exatamente falando em comunidade, Stephanie, que eu queria adentrar agora na sua trajetória no cristianismo, né? A gente falou da sua conversão, e aí como é que houve todo esse desenrolar que te levou a ser líder de célula, posteriormente supervisora, mais particularmente na Farol, mas também você chegou a comentar comigo em off que em outras igrejas já chegou até a pregar para o público. Sim. Então, como é que se deu essa tua evolução e quando você percebeu que teria vocação para liderar? Foi uma coisa que veio de supetão? Foi uma coisa que você já esperava e já queria? Ou você foi descobrindo aos poucos? Como é que foi? Diego, acho que Deus ele é muito engraçado comigo, assim. Tem coisas que, de fato... Ele tem senso de humor, né? Tem. Cara, eu super acredito nisso. Eu acho que Jesus é engraçado. Eu acho que eles são leves, assim. E aí, quando eu tava nesse processo de trajetória, né? Eu te falei no início, né? Que eu tive uma amiga fundamental para me ajudar na caminhada de fé, mas nós nunca fomos da mesma comunidade, daí tu tira. A gente tem quase aí 15, 17 anos de amizade, mas nós nunca fomos da mesma comunidade. Então eu tive que construir outras amizades, desenvolver e ser liderada por outras pessoas. Até aqui, eu sempre olhei assim a questão do cuidar, do estar junto de pessoas como algo importante, porque eu gostava quando faziam isso comigo. Quando tinha um líder que se preocupava comigo, quando tinha alguém que chegava com uma palavra de aconselhamento. Não era nem aconselhamento, mas era encorajamento. E aí, minha irmã, que bom que você está aqui, espero te ver no próximo encontro, sabe? Então, eu ficava admirada com aquilo. Aí, eu lembro aí que era meados, acho que eu já tinha uns 18 anos, quando que intencionalmente eu comecei a servir no Ministério Kids. Mas foi por livre e espontânea pressão de Deus. E você vai fazer sentido depois, por quê? Eu tinha muita dificuldade, né? A partir do momento que eu me converti, ali ficou todos os meus erros, pecados, né? Minhas crenças erradas, meus preconceitos. Eu tinha muito medo ali de família. Eu tinha um certo asco com criança. Eu ficava, eu acho que eu não sei lidar com criança, eu não sei. Quando eu me converti, aí foi que eu falei, eu entendo que família é obra de Deus. E um dia eu vou ser mãe. Então eu prefiro na adolescência enfrentar esse leão do que eu enfrentar esse leão com meus 25, meus 30, quando eu for mãe. Beleza, então, de certa forma, eu fui sábia, mas fui estratégica. Então, eu comecei com o básico, né? Ali,
dando suporte, eu não tinha ainda conhecimento, né? Eu estava ali com meus 18 anos, sempre buscava estar comendo Bíblia, mas era insegurança, né? Eu não sabia trabalhar essa habilidade de falar da Bíblia, de lidar com crianças. Aos anos se passaram, eu fui desenvolvendo isso, até que né, a liderança, na época, me dava confiança para dar a palavra. E eu fui percebendo, nossa, eu gosto de falar da palavra. Eu gosto e mais, eu percebo que as crianças se conectam comigo além da palavra, além do momento de que elas estão prestando atenção. Elas chegam para mim, elas falam da família, a gente sabe que é natural de criança, né? Mas eu fui percebendo que eu conseguia ali, depois do momento da palavra, né? Na época tinha lanchinho, eu conseguia entrar mais no coração delas. Eu falei, que interessante isso. Até que eu te falei, né, também que eu vim de outras igrejas, minhas igrejas também que eu passei eram muito pequenininhas. Então não tinha essa questão de ter muitos jovens, ter muitos adolescentes. Mas aí eu comecei no Ministério Infantil. Quando foi surgindo ali amigos, jovens, e foi juntando aqueles grupinhos de 10, grupinho de 15, para num sábado, numa sexta, trocar ideia sobre a palavra, sempre surgia ali uma vontade, eu queria acrescentar alguma coisa, eu queria trazer uma visão prática do que eu aprendi disso. Então, eu sempre fui entrando de forma muito natural, mas com muitas inseguranças. Por quê? Nas comunidades que eu passei, não tinha um apoio sobre células, não tinha uma visão saudável sobre isso. E eu acabei absorvendo. Falei, ixi, é muita responsabilidade ser um líder. A pessoa talvez tem que ser um teólogo, a pessoa tem que ter muito tempo de igreja, tem que ser muito responsável. Quase um monge. Quase um monge. E aí essa ideia ficava comigo. Eu falei, nossa, deve ser uma ideia muito distante. Ou talvez deve ser algo que nem deva ser bom, ser um líder. Porque realmente tinha essa imagem deturpada por causa que os pastores da época somente não apoiavam. E aí, eu lembro que eu já estava por volta dos meus 19 anos. Eu confesso que eu tive, ou foi um sonho, ou foi uma certeza no meu espírito que Deus me deu. Literalmente, você vai liderar mulheres na garagem da sua casa. Eu falei, na garagem da minha casa? E eu falava, meu Deus, a minha garagem é grande, sabe? Mas eu falava, mas aqui em casa? Os preconceitos, e eu ficava, mas vou trazer gente estranha pra minha casa. Mas eu guardei aquilo, sabe, Diego? Eu fiquei, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor faça acontecer. Então, eu não tive ansiedade, eu não empurrei isso goela abaixo pra minha liderança e meus pastores da época. Eu somente confiei em Deus. Então, mesmo eu sabendo a visão dos pastores da época, da minha liderança da juventude da época, eles não aprovarem, eu fiz uma experiência. Eu falei que eu ia ter um lanche na minha casa. E eu tenho uma foto até hoje no meu Facebook desse dia. Eu deixei como uma marca. Eu sabia que eu não tinha bênção na época dos meus pastores, mas eu disse que ia ser só um lanche na minha casa. Chamei as vizinhas, chamei as amigas. Se eu não me engano, deu umas 8 pessoas nesse dia. Tinha uma amiga de outra doutrina que sabia cantar, tocar. Eu falei, perfeito. A gente já tem uma pessoa ali para cantar, tocar. Tem umas amigas em comum e eu vou dar um estudo daquilo que Deus tem falado comigo. E aí eu tenho um registro desse dia. Foi em 2016, se eu não me engano. Minto eu, perdão. Acho que foi antes. Foi 2015. Então, assim, foi muito, muito recente. Assim, foi muito novo. Quando Deus já me falou isso, eu já senti esse desejo e as amigas toparam. Mas isso só durou 3 encontros. Porque eu saí dessa igreja, algumas pessoas eu perdi contato. E eu entendi que eu não poderia atropelar etapas. Quando eu fui para outra comunidade, precisava muito, muito de voluntários. E era uma igreja que estava começando. Então, eu era crente bombril. Eu era crente que estava ali ajudando no louvor.
Diego, para cantar, assim, meu Deus. Eu tava no louvor, eu tava no Kids, eu tava ali ajudando a abrir o culto da juventude, que era uma juventude de 15 pessoas. Então eu vi nessas oportunidades Deus forjando em mim uma vocação. Mas eu digo que a vocação, primeiramente, se encontra num coração disponível. Um coração que não quer título, sabe? Então eu sempre, quando ninguém me dava nada, eu realmente era aquela, me chame. É uma faxina, é para abrir um culto, é um momento mais especial de chá de mulheres, porque na época de igreja pequena tinha muito isso, chá de mulheres, então eventos para mulheres sempre lota. Mas a minha liderança da época, mesmo em igreja pequena, eles me apoiavam. Eles falavam, não, Stephanie, vá, dê uma palavra, vai, Stephanie, cante aí, mesmo sem eu saber. Então, as coisas foram acontecendo. Quando eu fui para a PIB, eu tive muita resistência, eu cheguei a falar a você também. Eu fui para uma igreja aqui na nossa cidade, né? É muito grande. E eu tive uma resistência porque eu achava que naquilo, né? A crente bombril, que foi de forma muito saudável, não foi uma imposição. Foi uma fase que realmente eu me deleitei em servir, eu tinha prazer em servir. Eu não ia ter essa oportunidade lá, numa igreja grande. E aí foi quando Deus agiu, de fato, assim, de forma muito engraçada. Ministérios foram surgindo, voluntários foram sendo levantados para um ministério que tinha lá, que trabalhava muito com a área social. E com o quê? Com crianças. Então, juntou o útil com o agradável. Crianças, algo que eu já conseguia trabalhar, e precisava de voluntários. Eu tinha o coração disposto. Então, eu fui entrando, e aí eu já fui estrategicamente também para saber como era a liderança, para saber se, de fato, eu poderia fazer e somar com aqueles irmãos. E Deus, com sua graça, assim, eu fui muito acolhida. Não cheguei a me tornar membra, mas me envolvi numa célula lá. Até que, isso já em meados de 2018, finalzinho de 2018, eu fui convidada para participar de uma célula de lá. Eu falei, eu vou. Eu realmente, assim, não posso ter medo, por causa que é uma comunidade grande, não posso colocar na cabeça o que as pessoas falam. Eu vou. E aí, Diego, eu lembro que eu fui muito bem acolhida. Era uma célula no José Américo, com meninas, assim, de vários lugares da nossa cidade, até outros municípios, meninas de Santa Rita, de Bahia. Eu ficava, nossa, é um lugar que abraça todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E aí, lá, eu fui bem acolhida e as coisas foram fluindo. Até que, 2019, a líder atual, ela já vinha mostrando sinais de que Deus estava chamando ela para outro propósito. E ela começou a contar mais comigo. Stephanie, traz a dinâmica. E eu recente, porque eu só fui para uma célula final de 2018 e 2019 ela começou a me dar responsabilidade. E ali eu vi que ela começou a ter mais contato comigo, mais aproximação, e até que ela abriu o coração de que ela precisava, né, realizar um sonho e que Deus estava abrindo as portas dela para ela ir para os Estados Unidos. Aí eu fiquei naquela, se tu vai para os Estados Unidos, quem vai ficar na cela? Aí ela falou, Stephanie, eu quero te treinar. Aí eu, tá certo. Eu dei o meu sim para ela. Mas aí eu lembrei de tudo aquilo que Deus tinha me falado. Nossa, você vai liderar na garagem da sua casa. Eu dei meu sim. Eu lembro que essa célula ainda durou de forma muito saudável, até que teve um processo, né, na igreja, que eu decidi não continuar mais liderando essa célula, liderei por pouco tempo, e aí mudei de comunidade. E aí, nesse processo dessa comunidade atual que eu estou hoje, teve um processo onde o pastor falou, eu preciso de voluntários. Quem aqui está disposto para liderar células? E aí teve, na época, né, antes da pandemia, antes da pandemia foi antes da pandemia. Ele mandou, né, um formulário ali, ainda tudo pelo WhatsApp, porque a igreja estava começando.
Ele falou, quem tiver disposto, por favor, preenche o questionário. E aí eu falei, né, que fui líder por pouco tempo, mas em outras comunidades, né, eu servia, minha vontade era servir. Se eu pudesse somar, amém. Até que eu recebi o convite. Você topa? Você liderar célula feminina? Mas a gente precisa saber de onde vai ser a célula. Quem vai ser a anfitriã? Eu falei, então, não tem. Pode ser eu? Outra disponibilidade, até que de fato se cumpriu aquilo que Deus havia falado. E até hoje, Diego, eu sou líder, anfitriã, na minha casa, na garagem da minha casa. Então, pela graça de Deus, como eu te disse, foi se desenvolvendo isso. Até que eu fui vendo mesmo, assim, o desejo e como Deus foi confirmando essa minha vocação para lidar com jovens. E hoje, né, lidar também com mulheres. Porque de uns 2 anos para cá, eu vejo Deus gerando, assim, encontros não somente com minha faixa geracional, mas com mulheres com outros contextos, mulheres, né, 35, 40, onde eu consigo conversar, onde eu consigo pregar o evangelho, onde eu consigo, porque antes eu também tinha essa crença. Talvez eu não sei falar, mas pela graça de Deus, eu realmente fui desenvolvendo, aprendendo com Jesus e estou até hoje aí. Pois é, você falou que é líder, anfitriã e supervisora até Isso. hoje. E aí eu fiquei sabendo que nem depois de casar você vai deixar de ser líder dessa célula, meu Deus. eu acho. Olha, todo mundo fala isso. Stephanie, se você for noivar, casar, permaneça na liderança, porque a gente vai fazendo, Hope Casais, Hope isso. Eu falei, Senhor, Franquia nos das ajuda. Hopes. As franquias das Hopes. E se for da vontade do Senhor, eis-me aqui. Mas, de fato, assim, tudo é obra do Senhor. Com certeza. E agora eu queria adentrar num assunto muito contemporâneo, Stephanie. Não só no meio da igreja, mas em várias áreas da sociedade, né? Se a gente for ver o que mudou no mundo de séculos para cá, é uma coisa absurda, principalmente com o fenômeno da internet, quarta revolução industrial. Eu diria que nos últimos 50 anos o mundo mudou muito mais do que nos 200 anos anteriores, por conta dessas mudanças com a modernidade. A questão digital conectou muitas pessoas, né? Além das fronteiras geográficas, sim, trouxe aumento de produtividade, trouxe uma infinitude de possibilidades. Inclusive, tem um dos pré-requisitos, né, para o fim do mundo, que é a questão do evangelho ter chegado a todo mundo. A internet é um instrumento que, com certeza, vai contribuir muito para isso. Sim. Então, no meio dessas mudanças, dessa avalanche de mutações, né, da sociedade, a gente vê que as mulheres são maioria cada vez mais no meio evangélico. Segundo o IBGE, 55% dos evangélicos brasileiros são mulheres. Uau. No caso da Farol e de outras igrejas aqui de João Pessoa, a proporção em favor das mulheres matematicamente é ainda maior. Eu diria que 2-1, talvez 3-1. Então, isso, querendo ou não, começa a entrar num terreno mais polêmico, talvez, com algumas passagens bíblicas sobre a função do homem e da mulher na igreja. Como todos sabem, Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, escolheu 12 homens. O próprio Deus veio à Terra como homem. Uhum. Ele poderia vir da forma como ele quisesse, ele escolheu dessa forma. Sim. E também a gente vê que desde Gênesis, Deus dá um protagonismo ao homem no sentido de liderar. Adão mesmo, ele recebeu a ordem, ele não comeu o fruto. E mesmo tendo sido convencido por Eva, a mulher, de descumprir essa ordem, a culpa recaiu exclusivamente sobre Adão. Uhum. O peso do pecado até hoje, a gente diz, o pecado original é o pecado de Adão. Sim. Então, como é que se concilia, na sua visão, hoje em dia, o fato de haver uma grande maioria de mulheres no meio evangélico, com essas atribuições que são tradicionais e até bíblicas, a palavra de Deus é imutável, em relação a ambos os sexos. Uhum. Muito embora muitos homens tenham se omitido cada vez mais, os níveis de testosterona no homem têm caído, isso tem pesquisa mostrando. Os avós tinham mais, os pais tinham menos, e hoje os filhos menos ainda. Sim. Isso afeta uma série de coisas, inclusive no ímpeto de liderar.
se você for ver o próprio Adão, ele mesmo acabou sendo omisso em seu papel de liderar. Então não é uma coisa de hoje, mas hoje em dia está muito pior. Mesmo com essas omissões, você acha que como é que se concilia esse avanço nas atividades e atribuições das mulheres na igreja com passagens bíblicas que falam sobre as funções de cada um, eclesiasticamente? Uhum. Então, primeiramente, eu vejo que o Senhor veio para todos, mas como você falou, de fato, cada um tem o seu valor e tem sua área de atuação. Hoje, assim, olhando primeiramente para mim, né? Algumas pessoas chegam para mim e falam, nossa, mas tu tem jeito, assim, tu pode ser pastora. E eu falo, gente, eu não tenho convicções ainda sobre isso, sabe? Mas eu acredito muito estar sobre o homem, o pastoreio, sabe? Só que, aquilo que você falou, por causa de muitos homens estarem se omitindo, o Senhor, primeiramente, Ele quer aquele que diga, eis-me aqui. Então, se as mulheres estão fazendo, né, eu já tive até algumas conversas com algumas amigas sobre isso. Se uma mulher vai numa comunidade, aquela comunidade precisa do evangelho e não tem um homem, claramente aquela comunidade vai olhar, né, vamos dizer, os índios, né, os quilombolas, enfim. Se for uma mulher lá pregar o evangelho, aquelas pessoas vão ver ela como referência, como líder. E aí a gente pode dizer, não, mas a mulher não pode ser vista como líder. Mas a mulher não pode ser vista no meio da igreja como uma pastora. Nesse quesito, se essa mulher que foi pregar aos pequenos grupos, de fato não tem um parceiro, ela vai ser aquela que vai assumir. Então, assim, eu não tenho, né, total conhecimento, embasamento, mas eu vejo o evangelho de forma simples, sabe, Diego? Então, voltando, homens tem sim, o homem tem sim o seu papel de sacerdote, sim, o seu papel de pastorear, mas se não tem, vai ter que ser a mulher. E aí, essa amiga até perguntou, mas e se chegar um homem? E se essa mulher casar? Se ela prega ali nos pequenos grupos? Aí sim, ela tem que estar submissa também à liderança dele. Então, é um conjunto. É um conjunto da missão dela, da mulher, do que ela vem para fazer, junto com também o papel do homem. Não sei se tu tá entendendo, mas Sim. Nós mulheres, ok que a gente pode dizer e ter peito para, nossa, eu tô disposta para liderar, nossa, eu tô disposta para ir lá e fazer. Eis-me aqui para fazer, já que ninguém vai. Mas a partir do momento que surge um parceiro, um marido, ou Deus levanta algum homem, aquela mulher ela também tem que estar com o coração em Cristo. Tu entende? Então, essa é a minha visão. Porque, como eu disse, o evangelho eu vejo de forma muito simples. E a mulher também não pode estar querendo ter essa visão, né? Que aí talvez eu possa entrar numa polêmica. Essa visão camuflada também do feminismo dentro da igreja, né? Então, isso aí eu sou muito convicta, eu não concordo, né? Do feminismo dentro da igreja, não concordo. Então, por isso que a mulher, primeiramente, tem que estar submissa a Cristo, depois submissa ao homem, né? E seja ela a essa liderança, né? Do seu pastor, do seu marido. E aí, então, ela entender e estar submissa à sua vocação. A minha visão de Stephanie hoje é essa. Então, eu acredito, assim, que o Senhor busca aqueles que estão, de fato, a semear. E a colher também, porque os campos estão o quê? Estão prontos. Então, se for, às vezes, quando às vezes eu vejo algumas pessoas de outra comunidade e falam, nossa, mas a minha líder disse que eu tenho que falar com o meu pastor, porque é o pastor que tem que dar o aval para eu visitar tal lugar. E eu falei, nossa, calma, que aí já não envolve se ela é líder ou não. Aí já envolve outras questões, né? De uma... Me fugiu a palavra, mas de uma certa opressão de uma liderança masculina, né? Onde, literalmente, a gente, como voluntários,
a gente tem que prestar contas a um pastor, tem que prestar contas a um líder, né, homem, para então servir no ministério feminino, ajudar uma amiga numa outra comunidade. Isso já entra no outro viés. Mas acredito que respondendo a sua pergunta seja isso, a minha visão. Onde, de fato, a mulher ela foi chamada por Cristo. Né? A gente vê o quanto que Jesus ele veio até as mulheres. Eu vi isso até em uma pregação, se não me engano, o quanto que na Bíblia Jesus sempre vinha até as mulheres. E com os homens, Jesus sempre pedia para os homens fazer algo para encontrar a Deus. E aí, eu lembro que nessa pregação, eles falam, vocês já perceberam que como Jesus ele é amigo, ele gosta das mulheres, ele vinha e marcava encontros. Ele estava aí no meio da história das mulheres. Ele se fazia presente na história das mulheres. E aí, eu percebo que o Senhor não descarta, sabe, Diego? Os talentos, as habilidades das mulheres. Mas hoje, a mulher cristã, ela também tem que estar muito fundamentada biblicamente para também entender de forma saudável, bíblica, uma liderança masculina. Perfeito, Stephanie. Inclusive, essa questão de Deus, Jesus, né? Se achegar às mulheres, chegou a um ponto em que a primeira testemunha da ressurreição foi exatamente uma mulher, e não só uma mulher, uma ex-prostituta. Sim. Ou seja, na época, o testemunho de uma mulher juridicamente não tinha sequer validade. Dizia-se que haveria uma contaminação do testemunho por, entre aspas, leviandade de seus sentimentos. Sim. Ou seja, a mulher dizendo, não, eu vi, aconteceu tal coisa, um crime tal, fulano é inocente, não valia nada. Tinha que ter um homem vendo para dizer, não, realmente foi isso que aconteceu. E aí Jesus rompe com isso, colocando essa pessoa para, de fato, ser a primeira a comunicar o fato mais importante da nossa história, né? E aí isso mostra a importância que Deus dá às mulheres, certamente, e também é um elemento que traz um fator a mais de veracidade ao Evangelho, porque não só o fato de as pessoas que viveram com Cristo terem morrido de forma brutal e não terem ganhado nada com isso, mostrando que realmente elas estavam dispostas a dar a vida pela verdade, sim, não tendo nenhum interesse escuso em eventualmente fazer prosperar mentiras sobre Cristo, sobre seus milagres e seu senhorio, como também há essa questão aí de a mulher, uma ex-prostituta, ser a primeira testemunha. Se Jesus quisesse inventar, ou mesmo os seus seguidores quisessem mentir, inventando histórias fantasiosas sobre um Deus que veio à Terra, eles jamais diriam que foi uma mulher e ex-prostituta a primeira testemunha. Exato. Porque na época ninguém ia acreditar. A pessoa só acredita pela força dos fatos, pelo conjunto. Os milagres, a pregação, o que Jesus trazia em termos de atmosfera para todas as pessoas que estavam à sua volta. Então a força desses fatos fez com que a verdade fosse impossível de ser sufocada a respeito do Evangelho. E aí, Stephanie, mudando completamente de assunto, mas ainda não perdendo a essência, né, sim, de fazer tudo para a glória de Deus, falemos um pouco sobre nutrição. Minha área. Eu queria, exatamente. Existem até pesquisas mostrando que estar com o IMC dentro da faixa ideal é meio que um privilégio de uma minoria. No Brasil, por exemplo. Mais de 60% não está no IMC correto. Muito embora seja um indicador básico que não queira dizer muita coisa, só em estar no IMC quer dizer que você não é uma pessoa gorda nem muito magra, pelo menos. E aí eu até costumo dizer a vários homens que estão solteiros há muito tempo, com dificuldade de encontrar varoas, né? Eu digo, rapaz, você está no IMC correto, você já é elite, porque você é minoria. Você ganha ali mais de 3.500 por mês, você ganha mais do que a média dos 90% mais pobres do Brasil. Diego, só um parênteses. A gente chama, né, tecnicamente, como você está adequado. Pronto. IMC adequado. E quem não está no IMC está inadequado. Tá então, inadequado. Se você está no IMC elite, ganha mais de 3.500, ganha acima da média dos pobres. Ganha 7.200 por mês, você está entre os 10% mais ricos.
você tem 1,75, 1,71 de altura ou mais, você está na elite também. Não é o meu caso nesse quesito, mas tudo bem. Tem muita gente que está, embora seja minoria, né? Então, são fatores que trazem otimismo para muita gente. Aí eu queria saber, como é que se correlaciona essa questão da nutrição, de você cuidar do corpo, ter uma boa dieta e até mesmo se exercitar, com o que Deus nos manda fazer, o que Deus nos delegou fazer. Tem passagens sobre fazer tudo para a glória de Deus e também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas, na prática mesmo, como é que isso se liga, na sua visão? Sim, eu sou formada, né? Vai fazer 8 anos, agora em janeiro. Mas se eu te contar que esse despertar, né, daquilo que biblicamente Deus nos manda e o quanto que Deus fala, né, de nutrição, e Ele próprio, Ele é a nutrição do nosso espírito, mas o quanto que Ele é enfático sobre a nutrição física, esse meu despertar só veio de 3 anos para cá, né? Então, eu realmente, assim, tive um discernimento, uma clareza que Jesus deixa, né, o quanto que deixa lições mesmo quanto ao nosso comer, né? Por exemplo, a prática do jejum, né, uma da disciplina espiritual, mas o quanto que a gente nutrir bem o nosso corpo também glorifica a Deus. É uma forma de adoração. Então, aquela ideia de se eu vou pro culto, eu tô adorando. Se eu leio a Bíblia, eu tô adorando. Mas, na verdade, se eu como bem, eu estou adorando a Deus também. Se eu tô ali me planejando a ter uma rotina de treino, a dormir bem, a talvez, né, fazer meus exames de rotina, eu também tô adorando a Deus. Porque eu tô sendo responsável daquilo que Ele me confiou, né? Nós somos mordomos desse corpo. Esse corpo não nos pertence. Então, quando eu tive esse desnudar mesmo de evangelho e nutrição, eu falei, pronto, eu posso trazer isso para dentro da minha comunidade, né, para amigas. Algumas pacientes que me dão abertura para isso, que elas já chegam para mim sabendo que eu sou da igreja e tal. E elas falam que, trazendo até alguns relatos, sabe, da minha prática clínica, que aquelas que chegam para mim sabendo que eu sou cristã, elas falam, eu às vezes tô ali na fé, mas eu tô desanimada. Eu não tô bem. E aí, eu chego e falo, eu entendo isso. Isso pode ser, sim, espiritual. Mas e a sua parte você tá fazendo? E comer bem tá fazendo? E aquele cardápio que a gente planejou dentro do seu, né, do seu combinado, daquilo que é possível. Você tá fazendo? E é uma frase até que eu escutei de um gabinete com a esposa do pastor Martinho. Ela falou, Stephanie, tem coisas que Deus faz, mas tem coisa que você faz. E aí eu coloco isso pra tudo na minha vida. Tem coisas que de fato Deus faz, mas tem coisas que é Stephanie e é Diego que tem que fazer. Boas escolhas alimentares, o que eu escuto, o que eu vejo, né, com quem eu compartilho. E aí, trazendo isso pra minha prática, hoje é algo que cada vez mais queima no meu coração, né, de trazer projetos com esse viés. Porque você trouxe dados aí, e esses dados, assim, de fato, são preocupantes. A nossa sociedade está cada vez mais obesa. A nossa sociedade está cada vez mais sedentária. Estamos sofrendo uma onda positiva, né, do wellness, né, tudo saudável, né, o pessoal, a gente teve aqui na nossa cidade vendo, né, um artista aí, tirando as pessoas das noitadas, né, e micaretas, acordando o pessoal aqui na nossa cidade 5 da manhã. Então, essa onda, né, de corrida, de treino, musculação, é um fator muito positivo e que está contaminando não somente, né, as pessoas que não são da igreja, mas aqueles da igreja. Aqueles que falam, nossa, eu glorifico a Deus, mas não mexe o corpo. Aí eu glorifico, adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu estudo teologia, eu faço aquilo, mas não cuida do templo. E é uma frase até de um pastor e um missionário que é bem conhecida, né? Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não entreguei a mensagem. Então, o cavalo é o quê? É a ferramenta
para que a gente possa, né, continuar a jornada, para que a gente possa continuar, né, a vocação, a missão daquilo que o Senhor nos confiou. E para isso nós precisamos estar bem, precisamos cuidar do nosso corpo. Então, hoje, cada vez mais, eu vejo que precisamos ser responsáveis. E tem uma frase que eu levo comigo, Diego. Vou falar aqui, porque eu falo para... Quando eu vejo que eu tenho que entrar com essa frase não é cristão, mas é do Nuno Cobra. Ele foi o técnico de Ayrton Senna. Ele fala que um corpo fraco não sustenta um espírito forte. Aí eu trago para mim, quando eu li essa frase, eu falo, caramba, um corpo fraco não sustenta a presença do Espírito de Deus, aquilo que Deus quer depositar em mim, aquilo que Deus quer me fazer conhecer mais, aquilo que Ele quer me fazer capacitada para enfrentar, para entender. Eu preciso estar bem, o meu corpo precisa estar bem. Óbvio que eu falo aqui, mesmo sendo um profissional, de que a minha vida toda está perfeita, tudo está perfeito. Mas a gente, como cristão, temos que acordar para essa área da vida também, né? Então, tem alguns teólogos que falam muito sobre a tricotomia do homem, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu vejo muito que tem se falado muito desde a pandemia da mente, mas precisamos também ver como um todo. Precisamos ver que a minha escolha, desde que eu me acordo, glorifico a Deus, tenho um medo devocional, eu também continuo glorificando a Ele. Como eu como? Será que eu como rápido ali na frente da televisão? Qualquer coisa? Poxa, a comida é algo que Deus nos deu por meio da graça, né? Então, eu vejo muito ali que, poxa, que bênção que a gente tem um lugar para comer, ou temos condições para termos comida. Mas e aí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente prepara com isso? Como é que a gente coloca para dentro do nosso corpo isso? Então, de fato, é algo que cada vez mais, assim, não tem para onde, não tem como fugir mais. É algo que realmente, assim... E até meu curso é algo que Deus moveu, viu? Porque eu não queria essa área. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que, primeiramente, Ele trabalhou em mim, porque até 2017 eu era uma ex-sedentária. Eu era, assim, absurdamente... Eu não conseguia subir lanças de escada, Diego. Então, eu não tenho nenhuma doença crônica, mas venho de um histórico familiar de doenças respiratórias. Então, avó, mãe asmática. Então, eu não conseguia dar lanças de escada, 10, 15. Faltava ar, né? Então, uma infância totalmente cheia de ultraprocessados. E firme na fé. Mas, como eu falei, cada vez mais que eu vou tendo meu tempo de prática clínica, cada vez mais que eu vou, né, tendo meu tempo de jornada no Evangelho, eu vou percebendo essa junção. Como isso, de fato, cada vez mais, tanto minha prática de fé quanto a minha prática vocacional também do meu trabalho se unem. Então, os dois estão muito juntos. E hoje a igreja, eu vejo que a gente precisa, sim, falar mais do jejum, não somente espiritual, mas o jejum físico. Tem pessoas que eu converso, sabe? E às vezes eu tô num dia a dia ali com uma pessoa, a pessoa fala, meu Deus, eu preciso comer, senão eu vou passar mal, senão eu vou... É algo que a pessoa percebe que é a comida que lhe domina, né? Então, a gente até fala que a Bíblia fala um dos pecados também, né? A gula, né? A glutonaria. Por quê? Né? Então, de fato, é algo que a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu. E o corpo é o principal deles. Perfeito, Stephanie. E já caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, eu queria só acrescentar, comentar, né, que você disse aí a frase sobre o corpo e a mente, o espírito, no caso, e realmente existe uma ligação muito clara, porque, por exemplo, no caso do homem, como é que um homem vai ser um homem de verdade, em termos de suas valências, né, pretendidas por Deus para ele, se ele tem o hormônio testosterona em nível muito baixo? Ele não vai ter ânimo, até o QI dele vai cair.
ele não vai ter aquela vontade de fazer as coisas. Sim. Se for um obeso mórbido, como é que ele vai ter condições de se locomover da maneira correta? Como é que ele vai ter força para fazer as coisas do dia a dia, o trabalho, a agilidade? Se ele for desnutrido, como é que ele vai simplesmente poder proteger a si mesmo e sua família fisicamente? Então, tudo isso precisa de um cuidado pelo menos básico para que as outras coisas prosperem. E só mais um fator aqui que eu lembrei. Eu falei, tem 3 parâmetros que classificam você ou não na elite, que é altura, renda, a questão do IMC e eu esqueci também o fato de ser crente. Menos de 25% dos homens no Brasil se dizem crentes, fora aqueles que são crentes nominais, né? Que dizem que são, mas não são. Então, a elite da elite é você ser crente de verdade. Fundamentalmente, esse é o ponto. E, para finalizar nossa entrevista, Stephanie, eu queria que você se despedisse brevemente do público, inclusive dizendo como faz para ser atendido por você. Soube que você tem uma empresa junto com sua mãe, inclusive. Fique à vontade para divulgar brevemente a sua mensagem de despedida. Sim, mais uma vez, muito obrigada, Diego. E como eu tinha falado anteriormente, né, cada vez mais essa ideia daquilo que Deus tem plantado no meu coração, de unir, né, a minha fé para dentro de todas as minhas habilidades, isso fez nascer a minha clínica, né? É algo que estava no coração da minha mãe há muitos anos. Ela é masoterapeuta. Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro criancinha passando por baixo da maca ali, ela fazendo massagem nas clientes. E ela sempre teve o desejo. Desde que eu me formei, né, vai fazer 8 anos, como eu disse, eu sempre atuei em outras clínicas. Então, a gente sempre trabalhou separado. Quando ela falou, ano passado, vamos fazer 1 ano de clínica, ela falou, por que a gente não dá esse passo de fé? Por que a gente não une, né, os nossos trabalhos? Sempre foi algo que a gente sempre planejou, mas ficar só na área do planejamento. Até que ela realmente foi aquele empurrão de dizer, vamos tentar. E para honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado direcionamento, tem realmente, assim, nos suprido todas as nossas necessidades. Não é algo fácil. Eu sempre amei a parte clínica, mas esse novo desafio de gerenciar algo meu, né, com ela, já gera outros desafios. Só que eu realmente, assim, falo, mãe, como foi bom. Porque a gente não mudou, né? A gente não fez essa junção já antes, porque, como eu te disse, ela trabalha com toda essa questão de bem-estar, estética, é um público que vai para lá realmente para gerar esse momento de relaxamento. E, juntamente, né, eu estou me especializando cada vez mais na nutrição estética. Então, é algo que vai casando. Então, temos momentos lá com mãe e filha, amigas, casais. A gente é um ambiente ainda hoje pequeno, a minha sala e a dela, mas a gente consegue trazer para o nosso negócio uma visão cristã. E quem entra lá, ele já sabe? Porque a gente faz questão de falar que somos uma empresa cristã. Então, se sentirmos do coração, e muitas das vezes a gente sente o desejo de orarmos, ela pelo cliente dela, eu pelo meu paciente. Se eles quiserem chegar lá e só chorar, também vai ter espaço para isso, né? Lá também é um espaço de coworking, se outros profissionais com a mesma visão que nós quisermos somar, serão muito bem-vindos, né? Mas a ideia hoje lá da clínica é uma visão que Deus nos deu para algo muito maior. Só que a gente realmente precisa de habilidades, ferramentas, e é aquilo que eu lhe falei, né? Eu ainda sou muito pequena, né? Você falou no início, empreendedora. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou apenas uma corajosa que está, né, tentando dar certo no empreendedorismo. Mas eu vejo a mão de Deus, né? Se eu tenho Ele como o meu maior investidor, aquele que sonhou e me deu um negócio, então Ele vai se responsabilizar, né? Mas é isso. É uma clínica onde a gente une saúde, né? Hoje
o carro-chefe lá é a nutrição e a estética, né? A masoterapia em específico. Mas temos biomédica, temos espaço também para psicólogas, caso um queira atender lá. Temos um espaço literalmente preparado, sabe? E hoje a gente vê realmente, assim, um espaço que quem sai de lá fala, eu preciso trazer mais um. Então, é como se fosse um efeito que vai se gerando uma comunidade da própria clínica, que a gente vê. E também uma ferramenta de falar de Cristo. Então, é isso, sabe, Diego? Eu realmente, hoje, nessa questão, eu vejo Deus com muita graça e misericórdia nos capacitando. Não tenho muito a falar, porque somos recentes, um ano, como eu te falei. Mas eu estou muito grata, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar minha história, né? Espero que tenha edificado quem estava aí ouvindo. E como foi agradável, sabe, essa troca? Como foi bom você ter trago alguns dados aí, até para me atualizar. Eu gostei das elites aí, era algo que eu já sabia, mas eu não tinha dados. E você confirmou, mas que bom saber que foi uma conversa muito agradável. Perfeito. Eu que agradeço, Stephanie, pela sua presença aqui. Tenho certeza que edificou, porque pelo menos a minha já foi edificante, né? Eu me senti até tocado por partes de seu testemunho de conversão e espero que as pessoas tenham também gostado da nossa conversa. E já me despedindo aqui, gravando uma mensagem aqui costumeira, é isso aí, já mudou a câmera, para a divulgação do Instagram, né? Se você viu esse vídeo pelo Instagram da minha amiga Stephanie e achou edificante, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você vai encontrar conteúdos semelhantes. E se você já me segue, eu te peço que siga @Stephanie Linde. Muito obrigado a todos. Eu te peço que se inscreva no canal e deixe like no vídeo. É isso aí.